Queridos irmãos, em janeiro nós estamos trabalhando as religiões mundiais e vamos trabalhar pelo menos 3 ênfases, 3 movimentos. No domingo passado falamos sobre o islamismo, hoje falaremos sobre o espiritismo e no domingo que vem falaremos sobre paganismo. E ao longo do ano vamos ter sempre no site da Igreja Presbiteriana de Santo Amaro uma série chamada de Religiões Mundiais. Então é uma oportunidade de apologética, é uma oportunidade para estudar e entender esses movimentos que estão no mundo de hoje. Alguns desses movimentos são muito antigos e outros são recentes. Quando falávamos sobre o islamismo, nós estamos estudando de um movimento que remonta ao ano 600. Mas quando falamos de espiritismo, estamos falando de um movimento muito novo. Movimento de 1800, depois de 1800. É bem verdade, nós vamos ver pela lição que há uma raiz que vai além de 1800, que talvez chegue até ao século II a.C., entre o século II a.C. e o século II logo depois de Cristo, que são os druidas. Mas o espiritismo em si, ele não está fundamentado nos druidas, mas naquilo que se estabeleceu a partir de 1800 através de Allan Kardec. Então é uma aula de conscientização. Eu tenho dito isso, como falei quando ministrei aula sobre islamismo. O objetivo não é fazer com que nós vejamos esses movimentos com repulsa, com desprezo ou com sentimentos... Não, sentimentos que venham a fazer mal até a nós mesmos. É entender e conseguir, a partir do entendimento do que são esses movimentos, ter uma posição e até mesmo interagir, porque cada vez mais há uma necessidade de interação com os movimentos mais diferentes que há no mundo. Então nós começamos o estudo sobre o espiritismo lendo um texto da Palavra de Deus, e eu os convido então a abrirem a Bíblia no primeiro livro de Samuel, que é a base do espiritismo, pelo menos um dos textos básicos usados para dizer que existe, que o espiritismo é real. Então, é primeiro livro de Samuel, capítulo 28. E nós precisaríamos ler este capítulo inteiro, mas o capítulo é longo e tomaria muito tempo nosso. Então eu lerei algumas partes e os irmãos entenderão plenamente. Sucedeu naqueles dias que, juntando os filisteus os seus exércitos para a peleja, para fazer guerra contra Israel, disse Aquis a Davi: fica sabendo que comigo sairás a peleja, tu e os teus homens. Então disse Davi a Aquis, eu estou em 1 de Samuel 28, agora versículo 2. Então disse Davi a Aquis: assim saberás quando pode o teu servo fazer. Quanto pode o teu servo fazer? Disse Aquis a Davi: por isso te farei minha guarda pessoal para sempre. Já Samuel era morto e todo o Israel o tinha chorado e o tinha sepultado em Ramá, que era a sua cidade. Saul havia desterrado os médiuns e os adivinhos. Ajuntaram-se os filisteus e vieram acampar-se em Sunem. Ajuntou Saul a todo o Israel e se acamparam em Gilboa. Vendo Saul o acampamento dos filisteus, foi tomado de medo, e muito se estremeceu o seu coração. Consultou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. Então disse Saul aos seus servos: apontai-me uma mulher que seja médium, para que me encontre com ela e a consulte. Disseram-lhe os seus servos: há uma mulher em Endor, que é médium. Saul disfarçou-se, vestiu outras roupas e se foi, e com ele 2 homens, e de noite chegaram à mulher, e lhe disse:
Peço-te que me adivinhes pela necromancia e me faças subir aquele que eu te disser. Respondeu-lhe a mulher, bem sabes o que fez Saul, como eliminou da terra os médiuns e adivinhos, porque pôs-me arma cilada minha vida para me matares. Então Saul, que estava disfarçado, lhe jurou pelo Senhor, dizendo, tão certo como vive o Senhor, nenhum castigo te sobrevirá por isso. Então lhe disse a mulher, quem te farei subir? Respondeu ele, faze-me subir Samuel, porque o profeta era o profeta que falava da parte de Deus e tinha morrido. Então, vendo a mulher, a Samuel gritou em alta voz, e a mulher disse a Saul, por que me enganaste, pois tu mesmo és Saul? Respondeu-lhe o rei, não temas, que vês? Então a mulher respondeu a Saul, vejo um Deus que sobe da terra. Perguntou ele, como é a sua figura? Respondeu ela, vem subindo um ancião e está envolto numa capa. Entendendo Saul que era Samuel, inclinou-se com o rosto em terra e se prostrou. Samuel disse a Saul, por que me inquietaste fazendo-me subir? Então disse Saul, muito angustiado estou, porque os filisteus guerreiam contra mim, e Deus se desviou de mim e já não me responde, nem pelo ministério dos profetas, nem por sonhos, por isso te chamei, para que me revelaste o que devo fazer. Então disse Samuel, por que pois a mim me perguntas, visto que o Senhor te desamparou e se fez teu inimigo? Porque o Senhor fez para contigo como por meu intermédio. Ele te dissera, tirou o reino da tua mão e o deu ao teu companheiro Davi. Como tu não deste ouvido à voz do Senhor, e não executaste o que ele, no furor da sua ira, ordenou contra Amaleque, por isso o Senhor te fez hoje isto. O Senhor entregará também a Israel contigo nas mãos dos filisteus, e amanhã tu e teus filhos estareis comigo, e o acampamento de Israel o Senhor entregará nas mãos dos filisteus. De súbito caiu Saul estendido por terra e foi tomado de grande medo por causa das palavras de Samuel, e faltavam-lhe as forças, porque não comera pão todo aquele dia e toda aquela noite. Aproximou-se de Saul a mulher, e vendo-o assaz perturbado, disse-lhe, eis que a tua serva deu ouvidos à tua voz, e arriscando a minha vida, atendi às palavras que me falaste. Agora, pois, ouve também tu as palavras da tua serva e permite que eu ponha um bocado de pão diante de ti. Come para que tenha forças e te ponhas a caminho. Porém ele o recusou e disse, não comerei. Mas os seus servos e a mulher o constrangeram e atendeu. Levantou-se do chão e se assentou no leito. Tinha a mulher em casa um bezerro cevado, apressou-se e matou-o, e tomando farinha a amassou e a cozeu em bolos asmos. E os trouxe diante de Saul e de seus servos e comeram. Depois se levantaram e se foram naquela mesma noite. Eu pensei de ler alguns versículos, mas não tem como. Tem que ler o capítulo inteiro para entender. Essa é a passagem. 1 de Samuel 28, usado pelo Espiritismo para dizer que há conversa entre mortos e vivos. E nós vamos considerar isso logo a seguir. A pergunta que eu faço é, evolução por méritos ou redenção pela graça? Porque o Espiritismo defende a evolução pelos méritos, o aperfeiçoamento pessoal e nisso então uma evolução. E o cristianismo defende que a redenção é só por graça. Não vou ler esses textos, mas Deuteronômio 18, 1 a 14 diz que é abominação consultar os mortos. Levíticos 20 diz que quem consultasse teria uma sentença de morte contra si. 1 Crônicas 10, 8 a 13 diz que o preço da desobediência para quem consultasse seria a morte. Vejam como Deus trata essa questão de consultar os mortos. 2 Coríntios 11, 14 diz que Satanás faz de tudo para enganar aqueles que são do Senhor. Hebreus 9, 23 a 27 diz que cabe ao homem morrer uma única só vez e logo depois vem o juízo. 1 Timóteo 2 diz que só há um mediador entre Deus e os homens, a saber, Cristo Jesus o Senhor. E Atos 16, 19 a 34 diz que só tem um jeito de ser salvo, um só. E em Romanos capítulo, que é o confessar Jesus como Senhor e Salvador. E em Romanos 10, 9 e 10 diz, se confessares com a tua boca que Jesus Cristo é o Senhor e crer no teu coração que Deus o ressuscitou ao terceiro dia, serás salvo. Pode passar, meu irmão. O objetivo de estudar
Espiritismo numa manhã como essa é que ao final dessa lição nós consigamos definir o que é Espiritismo e quais os seus principais erros de interpretação. Expressar gratidão ao Senhor por sua salvação nos méritos de Cristo e anunciar a sua posição apologética do cristianismo. Há uma grande diferença entre Espiritismo e cristianismo, e nós começamos a pensar. Ao homem foi ordenado morrer uma única vez e em seguida passar pelo juízo. Mas o Espiritismo não tem esta certeza, não entende isso como uma certeza e torna a existência uma incerteza eterna. Vocês vão descobrir ao longo da aula que não há liberdade na reencarnação ou na possível reencarnação. Vocês vão entender na sequência o que é a liberdade de uma salvação na pessoa e obra de Cristo. Só em Cristo, por favor. O Espiritismo se apresenta como uma alternativa interessante, entre aspas, porque usa a Bíblia de uma maneira que parece dispensar arrependimento de pecados para a salvação. No entanto, é importante destacar que para o Espiritismo apenas alguns textos são válidos, como este que nós lemos. Por que será que alguns valem e outros não? Logicamente, usam-se os textos para defender as suas ideias. Segundo afirmou Allan Kardec, e eu vou trabalhar dessa forma, vou usar sempre a fonte primária, não vou nem usar escritos de Chico Xavier ou de qualquer outros que existam pelo mundo, porque são fontes secundárias, terciárias, vou usar as fontes de Allan Kardec, o que ele escreveu. O que eu falar nessa manhã é o que ele escreveu nos seus livros e vou citar as obras. E vou fazer contraponto sempre também, nunca usando escritos de pessoas que defendam o cristianismo, mas a Bíblia, o que a Bíblia diz. Segundo afirmou Allan Kardec, os 10 mandamentos são sim a lei de Deus, mas os outros mandamentos contidos nos 5 primeiros livros da Bíblia são escritos de Moisés apenas com esse objetivo: conter, pelo temor, um povo turbulento e indisciplinado. Essa declaração, que faz de Moisés um enganador, não pode ser de autoria de um cristão. E aqui nós começamos a entender que o Espiritismo e o cristianismo não são a mesma coisa, não se completam, são como água e óleo. Porque um cristão jamais diria isso, já que Cristo e os cristãos, muito longe de pregarem isso, sempre reconheceram que Moisés escreveu sob a inspiração de Deus. Jesus Cristo disse que nada na Bíblia poderia ser acrescentado ou diminuído. Nada na Bíblia. Então, quando movimentos acrescentam o Evangelho segundo é acréscimo. Está escrito que nada pode ser diminuído nem acrescentado. Por isso, o termo sagradas letras de 2 Timóteo 3,15. Não só o Espiritismo. As testemunhas de Jeová também acrescentam, criam a sua forma. Nós defendemos que é a Bíblia e ela não pode ser acrescentada em absolutamente nada e nem diminuída. A força histórica da Bíblia se sustenta. Um homem, um ser humano, não pode se contrapor a um conjunto literário histórico como é a Bíblia. Por isso nós não conseguimos, não damos de maneira alguma o livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, o mesmo patamar de Bíblia. Como também não damos à nova tradução do Novo Mundo, dos Testemunhos de Jeová, o status de Bíblia. Porque é impossível que um ser humano consiga se levantar contra esse sistema tão denso, tão comprovado, tão lógico e tão provado ao longo da história. Por favor. Por que então este assunto é importante? Alguém poderia falar, pastor, vamos estudar a Bíblia, vamos falar só da Bíblia, não vamos ficar ouvindo essas coisas e falando essas coisas e estudando esses movimentos todos. Mas deixa eu lhes dar alguns argumentos acerca da importância de estudar Espiritismo nos dias atuais. O Instituto Cristão de Pesquisas, o ICP,
em 1985, pesquisou o número de brasileiros envolvidos com práticas espíritas e naquela época o número chegou a 60 milhões, em 85. 60 milhões. Em agosto de 90, esse número cresceu para 25 milhões a mais, ou seja, em 5 anos, 25 milhões de pessoas estavam envolvidos com práticas ocultistas. A revista Manchete publicou em 91, veja, quantos anos nós estamos de 91? Em 91, numa abordagem sob o título Brasil Ghost, Brasil do outro lado da vida. Uma pesquisa que declarava que no Brasil cerca de 20 milhões de brasileiros, a maior parte vinda de outras religiões, encontravam a solução dos seus problemas e angústias no Espiritismo, ou seja, uma prática constante. Então, é um movimento muito grande, extremamente intenso, e nós precisamos entender por que ele está assim, onde ele vai chegar e qual a nossa posição diante disso. Por favor. Para entender essa passagem que nós lemos de 1 de Samuel 28, porque eu vou defender que não há mediunidade na profetisa de Endor, vou defender que não era Samuel, vou defender que foi o medo de Saul pela palavra. A desobediência de Saul acontece quando Deus ordena a destruição de Agag, rei de Amaleque, e Saul não o faz. Isso está para trás em 1 de Samuel 15. A desobediência de Saul, o pecado de Saul, faz com que ele tenha esse ato. Porque Deus se cala diante das suas perguntas e ele procura então essa mulher. Em Samuel 28, Saul procura a Deus, mas Deus não fala com ele. Por isso fica desesperado e procura os médiuns que ele mesmo havia expulso há um tempo atrás, porque em Êxodo 22, 18 e Deuteronômio 18, dizem que era para expulsar esses homens que diziam consultar os mortos. Mas agora ele vai atrás deles. O pânico de Saul acontece porque os filisteus, que eram seus inimigos, acamparam próximo de onde ele estava, em Sunem, muito perto, 11 quilômetros, e com os guerreiros todos. Nesta posição geográfica, Sunem, próxima à planície de Jezreel, as armas dos filisteus, que eram melhores do que as armas do povo de Saul, levariam vantagem contra o povo de Israel. Nesse momento, Saul percebe que está em desvantagem, que Deus parece não querer ajudá-lo e toma a decisão de buscar ajuda em uma médium espírita, para que Samuel pudesse voltar e direcioná-lo na batalha. Pode clicar. Por isso, o esboço dessa aula, como foi o esboço da aula de islamismo, é o seguinte. Uma introdução, que eu vou fazer logo a seguir, um confronto entre o espiritismo e o cristianismo. E essa talvez seja a parte mais tensa, porque há um confronto. Sobre a possível comunicação entre vivos e mortos, nós vamos entender que Saul pensou que fosse Samuel. Que há um equívoco de espaço entre subir e descer, vocês vão entender. E o suposto espírito de Saul mente. Se ele chamou um espírito, tem uma mentira aí. Nós vamos entender. Mais do que isso, sobre a possibilidade de reencarnação. Eu vou defender que renascimento é diferente de reencarnação. E que ressurreição também é diferente de reencarnação na Bíblia. Porque o Espiritismo, em determinados momentos, diz que Jesus pregou reencarnação. Vamos ver o texto. Tomara que dê tempo para vermos tudo isso nessa manhã. Sobre a obrigatoriedade das consequências, ou seja, aquilo que a gente faz, as consequências que há. Sobre a impessoalidade de Deus, Deus como força ou Deus como pessoa. Sobre Jesus Cristo não ser Deus, vocês vão perceber que o próprio Allan Kardec, depois quem sucedeu Allan Kardec, disse, Jesus não é Deus, não pode ser Deus. Nós vamos procurar pelos textos bíblicos expressar o peso da Trindade. Sobre a falibilidade da Bíblia, porque o Espiritismo diz, não podem, os cristãos não podem seguir a Bíblia não é a palavra de Deus, nós vamos defender que é. Sobre a inexistência do diabo e do inferno,
E, por fim, uma conclusão comparativa entre cristianismo e espiritismo e uma aplicação pessoal para os nossos dias. Por favor. Meus irmãos, essa aula de escola bíblica dominical pode ajudar aqueles que sabem que há alguma coisa errada com o espiritismo, mas não sabem o que exatamente. E por isso tem dificuldade de dialogar com o espírita, porque se sabe que vai precisar falar sobre reencarnação com eles. Essa lição vai apontar pelo menos 8 problemas da doutrina espírita. O Brasil, pode deixar aí por um instante, Lucas. O Brasil é um país com um grande reduto espírita e com crescimento a cada nova pesquisa. No livro Bruxaria Global, organizado por Peter Jones em 2011, mostra a escalada astronômica do espiritismo nos dias atuais. Como definição geral, o espiritismo é uma doutrina baseada na crença da sobrevivência da alma após a morte e da existência de comunicação por meio de mediunidade entre vivos e mortos, entre os espíritos encarnados, que seríamos nós os vivos, e os desencarnados num processo de evolução. Para Allan Kardec, o que é um espírita? É todo aquele que acredita na manifestação dos espíritos, e por isso esse número é muito grande. Vou citar algumas instituições. Há muitos grupos que aceitam essa prática no Brasil. A LBV, Legião da Boa Vontade, Associação Mística Ordem Rosa Cruz, Candomblé, Umbanda, Quimbanda, Cultura Racional, Racionalismo Cristão, Círculos Esotéricos, Vudus e muitos outros. Mas aqui alguns para os irmãos já pelo menos terem uma ideia que nesses movimentos o espiritismo pode ser praticado. Nem sempre é praticado, mas pode ser praticado. O espiritismo foi difundido por uma pessoa chamada Léon Hippolyte Rivol, nascido em Lyon, na França, em 1804, ou seja, 1804. Nós estamos em 2015, então 200 e poucos anos atrás, 300 anos. E ele assumiu um pseudônimo de Allan Kardec, por pensar que fosse a reencarnação de um poeta celta com este nome. Allan Kardec é o nome de um poeta celta. Léon Hippolyte Rivol, que passou a se chamar Allan Kardec, afirmava a necessidade de pregar uma nova religião em 1800, o que começou a fazer em 1856. Hippolyte declara que o espírito de nome Verdade lhe deu autorização para se chamar Allan Kardec. Teria sido o nome que ele, Hippolyte, teve em uma encarnação anterior, quando ele mesmo teria sido então esse profeta celta na Gália. Mesma época em que viveram os lendários druidas, que têm origem no século II a.C. e vão até o século II depois de Cristo. Os druidas são, quando se pesquisa, as lendas gaulesas dizem que os druidas consultavam os mortos, faziam poções mágicas e eram envolvidos com práticas de ocultismo. Então, tem uma raiz nos druidas, mas Allan Kardec mesmo não se diz um druida. Ele diz que, enfim, recebeu esse espírito e passou a pregar essa nova religião. Vou citar as obras. A partir daí, lançaram-se muitos livros que contêm toda a doutrina do espírito de Allan Kardec, chamado de doutrina kardecista. Publicou livros como O Livro dos Espíritos, Livro dos Médios, Evangelho segundo o Espiritismo, que é uma matéria, que é uma fonte primária que eu uso aqui na aula, e uso vários destes livros, Céu e Inferno, a Gênese e O que é o Espiritismo, além de A Prece segundo o Espiritismo e obras póstumas. Allan Kardec, ou Léon Hippolyte Rivol, morreu em 31 de março de 1869. Então, em 56 iniciou-se o espiritismo e 13 anos depois ele faleceu, vitimado por um aneurisma cerebral. Pelo fato de o espiritismo ser muito amplo, nessa lição não teremos condições de explorar e nem mesmo contestar todas as suas nuances. Então, eu vou procurar me deter em 3 aspectos. Um confronto com os seus principais ensinos, um estudo do que nós entendemos como equívocos, principais erros, como o karma e a reencarnação, e uma sugestão de contraponto para interagir com espíritas e até mesmo propor o evangelho da graça a eles.
E isso, então, está contido em cada tópico. Clica naquela seta em cima, no lado do ponto de interrogação, que ele vai liberar. Naquela tecla em cima, lá do ponto de interrogação. Isso. Pode ir para frente? Pode ir para frente até o ponto, um confronto necessário entre espiritismo e cristianismo. Até aqui. Meus irmãos, quando olhamos para as Escrituras, nós vamos ver que o povo hebreu, segundo a lei mosaica, como está em Deuteronômio 18, foi terminantemente proibido de todas as práticas relacionadas a adivinhações, feitiçarias, proibido mesmo. Entre elas, mais especificamente, a prática de consulta a quem já morreu. É o início de um grande confronto. Parece que o homem sempre foi atraído pela ideia de buscar espíritos do além. Seja por curiosidade, seja por necessidade de solucionar problemas nesta vida. Nos tempos mais modernos, esse movimento cresceu muito. E de acordo com ramos a que pertence, tem nomes muito diferentes. Espiritismo comum, cartomancia, astrologia, científico, ecletismo, esoterismo, teofisia ou teofisismo e também kardecista. Por favor. Sempre houve uma busca pela necromancia. E sempre houve quem usasse a Bíblia para afirmar que isso é uma desobediência aos ensinos do Senhor. E estes são os dois extremos. Isso, de certa forma, existe numa sala de aula. O professor, eu poderia perguntar sobre práticas espíritas e certamente descobriria que muitos, talvez, de nós já tenhamos nos envolvido com o espiritismo. Ou alguém na família que pratica. Porque o espiritismo tem muitas formas. Nomes de mesa, mesa branca, mesa preta, e muitas outras práticas. Até mesmo culto em sessões. Passes e outras coisas. E com certeza haverá alguém na sala que não se sente bem com o espiritismo ou não entende que espiritismo e Bíblia andam em conjunto. E por isso, possivelmente, se posicionaria contra. O confronto necessário entre o espiritismo e o cristianismo. Para o espiritismo, existe a possibilidade de comunicação entre os vivos e os mortos. Existe a reencarnação. Ninguém pode impedir os homens de sofrerem as consequências dos seus atos, diz o Espiritismo. A salvação se dá pelas obras. Deus é um ser impessoal que habita em um mundo distante. Os espíritos guias estão mais perto dos seres humanos. Jesus não é Deus. A Bíblia não é infalível. O diabo e o inferno não existem. E, por fim, a ressurreição de Cristo é uma invenção dos cristãos. Esse é o entendimento do espiritismo em relação ao cristianismo. Para o cristianismo, que tem a Bíblia como única regra de fé e prática, nenhuma dessas teorias se sustenta. E são facilmente contestadas através de um estudo simples da própria Bíblia, que é o que eu vou fazer agora, a seguir. Por exemplo, sobre a possível comunicação entre os mortos e os vivos. Eu uso possível porque a Bíblia não deixa nenhuma margem para essa comunicação. Não há, à luz da Bíblia, nenhuma condição disso. Eu vou explicar. Na parábola do rico e do mendigo, de Lucas 16, 19 a 31, essa parábola pode servir de exemplo claro que não há comunicação entre vivos e mortos. Na parábola está escrito que há um grande e intransponível abismo entre vivos e mortos. Na parábola, o rico suplica pela volta do mendigo, para que ele volte ao mundo dos vivos, para que fale à sua família, para que ela tome uma decisão por Cristo em vida. Contudo, é dito que eles têm a palavra de Deus. Só pela palavra de Deus. Somente ela poderia mudar a vida de alguém. Só a palavra. Permaneça aqui, por favor. Eu vou ler um pouco sobre isso. As diferenças de entendimento acerca da comunicação entre vivos e mortos, tanto no espiritismo quanto no cristianismo. Para o cristianismo, não há qualquer possibilidade do espírito de uma pessoa morta conseguir manter contato com uma pessoa viva. A morte é decisiva para o destino. A morte altera o estado definitivamente, impedindo qualquer diálogo com o mundo anterior.
Quando fala que altera o estado, inclusive, deixa de ser material para ser imaterial. Como alguém imaterial falaria? Usaria pulmões para falar? Usaria voz? Como? Como poderia vir alguma voz? Voz, esse som, como poderia vir? Porque este som, é produzido pelo material. Então é impossível, só logicamente, é impossível alguém, ser humano, imaterial, comunicar com voz ao campo compreensível. Mas isso ainda, ainda é só começo. Esse estado alterado impede qualquer diálogo com o mundo anterior. Tem textos que não acabam mais. Eu não vou ler por causa do tempo, mas vou citar. Eclesiastes 3, 22, Isaías 8, 19 e 20, Lucas 16, 27 a 31. Para o Espiritismo, enquanto defendem que a Bíblia mostra diálogos entre mortos e vivos, citam o texto de 1 de Samuel 28, que nós lemos. Quando o rei Saul faz uma consulta a uma médium, o Espiritismo defende que foi realmente o espírito de Samuel que apareceu a Saul naquela ocasião. Mas veja só, eis algumas das razões pelas quais não aceitamos essa interpretação. Eu vou fazer 3 defesas contrárias. Eu vou dizer que Saul pensou que fosse Samuel, o que não quer dizer que fosse realmente Samuel. Eu vou dizer que há um equívoco no entendimento de chamar, de subir, de vir. E vou dizer que o espírito de Samuel, se fosse o espírito de Samuel, por que ele veio e mentiu? Porque o que esse espírito de Samuel disse, não aconteceu. O texto de 1 de Samuel 28 deixa claro, entendendo que era Samuel, ou seja, ele pensou que fosse Samuel, inclinou-se com o rosto em terra e o adorou. Não há evidência concreta de que aquele espírito era realmente o espírito de Samuel. Saul deduziu que fosse. Independente da aparência que esse espírito tinha, sabemos que Satanás pode se apresentar de muitas maneiras. Eu vou dizer, para mim era o diabo que apareceu ali. Ou um dos seus comandados. Não podia ser Samuel. Porque se fosse Samuel, primeiro falaria a verdade. Por que mentiu? Quem mente? Qual a razão da mentira? Quem proporciona a mentira? Então, a médium entendeu que fosse Samuel, Saul entendeu que fosse Samuel, mas eu digo que isso foi um pensamento deles apenas. Vou explicar a questão do equívoco de espaço. A médium perguntou a Saul quem ela deveria fazer subir. E em seguida que o espírito, a Bíblia diz que é um ancião de capa preta, veio subindo da terra, nos versículos 14 e 15, veio subindo da terra. Olha, essa expressão nós não vemos em lugar nenhum. Quando se busca a Deus, é sempre do alto para baixo, e nunca de baixo para cima. Sabemos que o céu, como um lugar que Deus habita, não fica literalmente em cima, assim como o inferno não fica literalmente embaixo. Entretanto, a Bíblia costuma usar esse tipo de localização espacial para falar com mais facilidade desse assunto. Sempre que se fala de buscar a Deus, isso está em Provérbios 15, Mateus 11, João 6,33 e João 17,1, tem essa ideia. O que habita nas alturas. Quando fala de Deus, é sempre de cima, do alto, do céu. Se a Bíblia tem esse hábito, seria de se esperar que o espírito de Samuel descesse do céu, onde ele certamente estava, em vez de subir. Subir. Afinal, Samuel foi um grande servo de Deus e todo Israel foi testemunha disso. Aliás, tem ainda um outro aspecto. Esse Samuel que subiu estava de mau humor nesse dia, porque reclama, por que me inquietam? Por que me trazem? Estranho esse profeta. Subir e bem mal-humorado, forçado. Não pode ser Samuel. Não era. E ser. Mente ainda. Já sabemos que tanto Satanás quanto os seus anjos não têm qualquer compromisso com a verdade. A Bíblia diz isso. João 8,44, segundo aos Tessalonicenses 2,9. As 3 mentiras que este espírito invocado pela médium de Endor disse estão no verso 19. Eu não tenho dúvida, era o diabo falando mesmo. Se fosse alguém aí, era o diabo. Observe. Primeiro,
Ele disse que o Senhor entregaria o povo de Israel e o próprio Saul nas mãos dos filisteus. Olha o detalhe. Saul não foi entregue. Se você olhar para o versículo 19, você vai ver. Saul não foi entregue nas mãos dos filisteus. Sabe o que aconteceu com Saul? Ele se suicidou. Seu corpo ficou com os homens de Jabes de Gileade. Está aí, logo para frente, no capítulo 31. Que por gratidão pelo que Saul tinha feito por eles, o sepultaram debaixo de uma árvore. Então foi uma profecia falsa. Se foi Samuel, profecia falsa. 2. Ele disse que no dia seguinte Saul e seus filhos estariam com ele, ou seja, mortos. Porque ele estava morto, esse espírito estava morto. O fato então, que eles morreriam. Entretanto, ele diz amanhã. Entretanto, Saul somente morreu 3 dias depois. Não entregue na mão dos filisteus e não amanhã. Segunda profecia falsa. Terceira profecia falsa. Embora o Espírito tenha dito que os filhos de Saul morreriam também, porque ele disse, tu e os teus filhos morrerão, o fato é que 3 filhos de Saul morreram no combate, mas pelo menos outros 7 conseguiram sobreviver. Então os filhos de Saul não morreram. Alguns morreram na batalha, mas 7 sobreviveram. Isso está também escrito no segundo livro de Samuel 21:8. Profecias falsas. Samuel, um espírito do bem, que viria para ajudar Saul, vir para ajudar Saul e fazer 3 profecias mentirosas? Não era Samuel. O rei Saul desobedeceu às ordens de Deus contra a necromancia. Ele não devia fazer isso. Era ordem não fazer. Então, se o Espiritismo usa esse texto para defender o Espiritismo, ele precisa estar consciente que a ordem era não fazer. Não fazer. E por isso Saul foi condenado. Vejam pelo que Saul foi morto, meus irmãos. E por isso foi condenado pelas suas transgressões. Dentre elas, a consulta médium de Endor. Olha o que diz o texto. Isso está em 1 de Crônicas. Tu não precisas abrir, mas só para você saber que o texto é bíblico. Eu não estou inventando. Está escrito em 1 de Crônicas 10, 13 e 14. Assim morreu Saul, porque buscou a adivinhadora para a consultar. E não buscou ao Senhor. Por isso Deus o matou. Irmãos, é muito perigoso defender o Espiritismo. Porque um homem que quis buscar, teve esse fim. É ordem. Se Deus diz, diz. E ponto. Deus diz, não consulta. Ponto. Agora no ponto 3. Sobre a possibilidade da reencarnação. Porque é o assunto mais corrente e precisamos pensar sobre ele. Os textos mais usados para a defesa da reencarnação são estes. Jó 1, 20 a 21, pelo Espiritismo. Mateus 11, 11 a 14. João 3, 3, que é quando Jesus fala com Nicodemos, inclusive. João 9, 12 e Jeremias 1, 4 e 5. No entanto, podemos ter certeza que não há espaço para a reencarnação. Eu vou fazer essa divisão. Todos esses textos não falam de reencarnação. Eles falam de renascimento e de ressurreição. Eu vou mostrar a diferença. A palavra de Deus ensina única e exclusivamente sobre a ressurreição, nunca sobre reencarnação. Jesus deixou bem claro que todos os homens ressuscitarão um dia. Uns para a salvação eterna e outros para juízo de condenação. Isso está em João 5, 28 e 29, conforme os textos de Apocalipse 20, 11 a 15. Pode deixar nessa tela por enquanto. Sobre a possibilidade, então, de reencarnação. Meus irmãos, o Espiritismo nega a ressurreição do corpo, pois crê na doutrina da reencarnação. Veja a definição do próprio Allan Kardec sobre isso. Ele diz assim: a reencarnação é a volta da alma à vida corpórea, mas em outro corpo.
especialmente formado para ela e que nada tem de comum com o antigo. É isso que Allan Kardec diz. Para o Espiritismo, o espírito do homem passa por inúmeras encarnações e por meio delas evolui espiritualmente até chegar no momento em que não precisará mais se encarnar e viverá eternamente como espírito em contato com Deus. Esse é o entendimento do Espiritismo. A evolução pelas reencarnações e vai melhorando, melhorando até chegar o dia de plenitude. Vou precisar combater esse ensino. E faço com a seguinte linha de raciocínio. Renascer é diferente de reencarnar e ressuscitar é diferente de reencarnar. A afirmação de Jesus a Nicodemos, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Veja, Jesus disse isso para Nicodemos, quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Para o Espiritismo constitui prova de que Jesus era reencarnacionista. E que a reencarnação é a base da salvação e que, portanto, a reencarnação é necessária. Porque Jesus teria dito para Nicodemos, você tem que nascer de novo. Com isso, o que Jesus chamou de nascer de novo, o Espiritismo chama de reencarnar. Como a Bíblia explica, a própria Bíblia, encontramos a passagem de Lucas 42 a 43, afirmando que nascer de novo não é o mesmo que reencarnar. Porque é o texto que Jesus fala com o ladrão na cruz. Se você ler o texto de Jesus falando com o bandido na cruz, quando ele implorou por misericórdia, Jesus diz, em verdade te digo que ainda hoje estarás comigo no paraíso. Logo, se o ladrão estaria no paraíso de Jesus, naquele mesmo dia, não reencarnaria. Afinal, é reencarnar ou ir para o paraíso? Vê só, os espíritas não têm base bíblica para a reencarnação. Esses textos não falam de reencarnação. Estes textos falam da graça de Deus. Estes textos falam do perdão de Deus. Eles não estão falando de simplesmente nascer de novo em outro corpo. Eles estão falando do poder perdoador de Deus, que perdoa pecado e faz com que alguém morto espiritualmente nasça. Nós cremos que o novo nascimento no qual Jesus falou é a experiência do perdão e da salvação, que se dá mediante a conversão. O que Jesus disse para Nicodemos é, tu tem que te converter. E o que Jesus disse para o ladrão da cruz é, você já é convertido. Essa é a grande diferença. Porque para a reencarnação não precisa de conversão. É só nascer, nascer, nascer. Não precisa de perdão de pecados. É só nascer, nascer e nascer de novo. Mas o renascimento, o nascimento, a nova vida que Jesus fala, é mediante confissão de pecados. É mediante reconhecimento da glória de Deus, do sacrifício de Jesus sobre nós. Por isso, renascer é muito diferente de reencarnar. Porque implica uma decisão nossa. Implica uma consciência nossa. Então, renascimento e reencarnação são coisas diferentes. Agora, a ressurreição e reencarnação também são coisas diferentes. Vê primeiro a afirmação de Allan Kardec. Ele diz assim, ele diz no chamado O Evangelho segundo o Espiritismo, publicado pela Federação Espírita Brasileira na página 89. Não há, pois, como duvidar de que sob o nome de ressurreição, o princípio da reencarnação era o ponto de uma das crenças fundamentais dos judeus, ele está dizendo. Ponto que Jesus e os profetas confirmaram de modo formal, ele está dizendo. Donde se segue que negar a reencarnação é negar as palavras de Cristo, diz Allan Kardec. Um dia, porém, suas palavras, quando forem meditadas sem ideias preconcebidas, reconhecer-se-ão autorizadas quanto a esse ponto, bem como em relação a muitos outros pontos. Então, Allan Kardec está dizendo, Jesus defendia a reencarnação. E nós temos de contestar isso. Nós contestamos essas afirmações porque quando o Espiritismo recorre ao pacote de doutrinas da fé cristã, ele recorre à Bíblia, mas há uma incoerência nisso, porque Allan Kardec negou a autoridade bíblica até morrer, até o último dia. Eu vou dizer o que ele disse.
A Bíblia depõe contra os ensinos do Espiritismo. Isso quem diz é Valdeci Santos, no livro Triunfo da Graça, editado pela editora, impresso pela editora Cultura Cristã, em 2011, na página 17. O Dr. Valdeci, olhando para isso, ele diz claramente que a Bíblia é contra os ensinos do Espiritismo. No entanto, ela é afirmada pelos espíritas para defender as suas teses. A ressurreição pregada por Jesus, segundo Allan Kardec, difere da reencarnação espírita apenas no nome. Ele diz, reencarnação e ressurreição são a mesma coisa, apenas nós chamamos de reencarnação e os cristãos chamam de ressurreição. Só que se olharmos para Mateus 22:30, nós vamos perceber que Jesus afirmou uma coisa sobre aqueles que ressuscitarão. Ele diz que eles não se casariam. Mas na reencarnação, reencarna e se casa de novo. O que prova que ressuscitar não é o mesmo que reencarnar. A ressurreição nos colocará num estado de profunda adoração ao Senhor e plena adoração ao Senhor. A ressurreição nos colocará num estado de glória. E a reencarnação nos permite, ou nos obriga à volta de um estado material, de um estado contínuo de luta com o pecado e de aperfeiçoamento. Então, ressurreição e reencarnação não são a mesma coisa. Em Zacarias 12:1, lemos que o espírito do homem é formado dentro dele. O texto hebraico sugere a ideia de exprimido numa forma, dando a compreensão que cada corpo tem o seu próprio espírito quando vem à existência. Quando o corpo está em formação, no ventre ainda vem o espírito ao homem. Por isso, eu acho que podemos ficar em paz. Nós não somos pessoas de outras partes do mundo que reencarnamos nessa pessoa que somos hoje. E nem seres de outras partes da existência que agora estamos aqui com esse nome que temos. Não, nós não fazemos parte de um processo evolutivo para expiar imperfeições. Não. Não é a evolução que repara erros, melhora a existência através de boas obras. Nós somos objetos da graça de Deus. A ressurreição tem a ver com graça e reencarnação tem a ver com obras. Essa é uma das grandes diferenças. Por isso, sobre a possibilidade de reencarnação, nós defendemos que não. A única possibilidade que tem é a do renascimento da nova vida, que é quando eu e você nos tornamos cristãos. Entendemos a graça. E depois de sermos cristãos, a ressurreição. E a ressurreição é para o estado de glória. E em nenhum desses dois pontos há o mínimo espaço para a reencarnação. Por favor. Tem mais ainda. Conforme nós já lemos, se a reencarnação fosse verdade, o ladrão da cruz teria de reencarnar outra vez. Porque ele era o ladrão da cruz. Visto que ele era um homem que ainda tinha muitos pecados para expiar. Mas por que Deus não o manda de volta? Por que Jesus não o manda de volta? Jesus lhe diz, você vai para o paraíso hoje mesmo? Por quê? Porque ele renasceu. Além disso, o escritor aos Hebreus afirma categoricamente, em Hebreus 9:27, que é o que está aqui, aos homens está ordenado morrerem uma só vez. E logo depois disso vem o juízo e não tem como escapar. Por favor, clica mais um. Nós ainda não vamos entrar nesse tópico. Essa é a obrigatoriedade das consequências. Essa parte, chamada de consequência, meus irmãos, tem a ver com perdão. Essa divisão pode ser ilustrada por alguém que ofende a outro, por exemplo, numa sala de aula. Segundo a doutrina espírita, não há condição de perdão. Mesmo que o ofendido perdoe, terá de haver a reencarnação para que os pecados sejam pagos, muitas vezes através de sofrimento pessoal. O ofensor tem de pagar pelo que fez nesta vida ou em outra. Olha, para o Espiritismo, Deus não perdoa pecados. Somente o karma, ou seja, a obra, porque a palavra karma quer dizer obra, o trabalho. Por isso dizemos que o Espiritismo prende e que o cristianismo liberta. O Espiritismo crê na lei do karma. A palavra karma é uma palavra de origem hindu e significa feitos, obras. A lei do karma diz que nós colhemos tudo o que semeamos.
Nesta vida, nesta encarnação, ou em outra vida futura, na reencarnação. Se fizermos o mal a alguém, receberemos o mal. Se fizermos o bem, receberemos o bem. A grande dificuldade desse ensino é que a lei do karma não dá espaço para o arrependimento do homem, nem para a misericórdia de Deus. Conforme diz Francis Schaeffer, o Deus que intervém, no livro Deus que Intervém. Mesmo que alguém se arrependa de seus pecados e clame por misericórdia, ele tem que pagar pelo que fez, nessa vida ou numa vida passada. Me diga se tem lógica isso. Independente de ele lembrar ou nem lembrar dos seus erros. Observe as palavras de Kardec, do próprio Allan Kardec, também no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, de 1992, na página 92. Dissemos e repetimos frequentemente que estais sobre este lugar de expiação para arrematar vossas provas, e que tudo aquilo que vos sucede é uma consequência de vossas existências anteriores, o ônus da dívida que vocês têm que pagar. Não tem graça de Deus nisso. Agora observemos o que a Bíblia diz. Eu mesmo sou o que apago as vossas transgressões. Por amor de mim e dos teus pecados não me lembro. Deus trata assim. O cristianismo ensina claramente sobre a misericórdia de Deus, que lança todos os nossos pecados no fundo do mar, disse Miqueias, no capítulo 7, mediante o arrependimento, diz 1 de João 1,9. Nós realmente cremos que Deus perdoa pecados, meus irmãos, e é isso que nos diferencia do Espiritismo. Nós cremos nisso, porque a Bíblia diz que Deus perdoa pecados. Em Isaías 55,7, Mateus 6,12, Marcos 2,5, Salmo 103,3. E perdão é um termo que designa a mudança de relacionamento que se dá entre nós e Deus. Isso tudo, obviamente, pelo sacrifício de Jesus. Por exemplo, está escrito na Bíblia que Deus se esqueceu dos pecados dos cristãos em Hebreus 10,17. Naturalmente, nesse caso, temos que entender que esse esquecimento é conotativo. Trata-se de uma força de expressão. O objetivo é salientar a perfeição do perdão de Deus. Essa é talvez a grande diferença entre cristianismo e espiritismo. No espiritismo, Deus não perdoa pecados. O homem aperfeiçoa reencarnando-se. No cristianismo, Deus perdoa mediante a confissão. Sobre a impessoalidade de Deus. Outro tópico, meu irmão. O Espiritismo não crê em Deus como ele se apresenta na Bíblia, conforme João 14,17. Se não aceitam a Bíblia como a palavra de Deus, obviamente não aceitariam o Deus que a Bíblia apresenta. A literatura espírita esclarece que Deus somente fala através dos espíritos guias. Está escrito de novo, estou usando o Evangelho segundo o Espiritismo do próprio Allan Kardec. Ele diz assim, o Espiritismo diz que Deus não se comunica com os homens senão por intermédio dos espíritos puros encarregados de transmitirem suas vontades. É isso que Allan Kardec diz. Mas nós não cremos assim. Nós cremos em Deus de maneira como ele se apresenta na Bíblia. E como cremos na Bíblia, sabemos que somente ela é literalmente a palavra de Deus aos homens. Já vimos que os espíritas não aceitam isso. Logo, é natural que queiram restringir a comunicação de Deus apenas através dos espíritos dos mortos. Essa é uma maneira de forçar as pessoas a consultarem os espíritos para conhecer a vontade de Deus. É assim que surge a então chamada necromancia, mesmo que condenada desde os tempos mais antigos. Eu estou caminhando para o fim, meus irmãos. Eu tenho ainda 3 tópicos, mas eu vou para a conclusão. Apenas vou fazer um último aspecto em 2 minutos ou 3 sobre o ponto 6. Por favor, Lucas, porque os Espíritos dizem que Jesus Cristo não é Deus. E não tem como confrontar o Espiritismo sem essa segurança, Jesus Cristo é Deus. No livro Obras Póstumas, o próprio Allan Kardec escreve entre as páginas 121 e 153, Jesus Cristo não é Deus. Ele, Jesus, não era Deus. No entanto, a Bíblia afirma que Jesus Cristo é Deus em 25 textos que eu selecionei aqui. É muito difícil um homem se esquecer de mais de 25 textos e com a sua única palavra falar Jesus Cristo não é Deus. O que para mim mostra o tamanho da blasfêmia deste homem. Impossível defender que Jesus Cristo não era Deus. Sobre a Bíblia,
sobre a falibilidade da Bíblia. Assim, Allan Kardec fala da Bíblia. No seu livro também, a Gênese, ele diz assim: a Bíblia contém evidentemente fatos que a razão desenvolvida pela ciência não pode hoje aceitar. Ou ele está dizendo, a Bíblia não pode ser aceita. E outros parecem singulares e que repugnam por se ligarem a costumes que não são mais os contemporâneos, ele diz. Então, Allan Kardec está dizendo, a ciência, levando as suas investigações desde as entranhas da Terra até as profundezas do céu, demonstrou os erros da Gênese mosaica, tomada ao pé da letra, e a impossibilidade material de que as coisas se passassem conforme o modo pelo qual estão narradas na palavra de Deus. E aquele que substituiu Allan Kardec, Denis, também escreveu, não poderia a Bíblia ser considerada a palavra de Deus, nem uma revelação sobrenatural. Aí um escritor espírita, chamado Carlos Embaçaí, diz também alguma coisa sobre a Bíblia. Em matéria de escritura, os espíritas, no que se referem à Bíblia, apenas aceitam os evangelhos, ele está dizendo. Não os apresentam, porém, como prova, senão apenas como fonte de luz subsidiária, elemento de reforço. Pois nem a Bíblia prova coisa alguma, nem temos a Bíblia como algo para provar. O Espiritismo não é um ramo do cristianismo, ele diz em Embaçaí, como as demais seitas cristãs. Não aceita seus princípios das Escrituras. A nossa base é o ensino dos Espíritos, por isso somos espíritas. Para o cristianismo, meus irmãos, a Bíblia é infalível, é a palavra de Deus, e a palavra de Deus é absolutamente perfeita. Eu vou encerrar, ainda teria um último tópico sobre a existência, pode passar, Lucas, embora eu não vá trabalhar no tópico, sobre a existência do diabo e do inferno. O Espiritismo diz que não há, nós dizemos que há, e é o lugar que eu não quero ir. Nós dizemos que não só existe, como é um destino para todo aquele que não crê no Senhor Jesus Cristo. E eu poderia falar sobre isso, mas acho que não preciso te convencer disso. Vou concluir apenas. Espiritismo e cristianismo são como água e óleo, meus irmãos. Não se coadunam. Não podem ocupar o mesmo espaço. Não há possibilidade de ser espírita e cristão ao mesmo tempo. Simplesmente não há. O Espiritismo tem aparência de verdade, mas os testes da Bíblia derrubam-no. A Bíblia usada pelos espíritas para a defesa da sua doutrina é, na verdade, a principal acusadora de que o Espiritismo é uma heresia. Concluímos que não há comunicação entre vivos e mortos, não há reencarnação, Deus é pessoal, perdoa pecados, Jesus Cristo é Deus, a Bíblia é infalível. É preferível confiar no sangue de Cristo a crer na reencarnação. Ao crermos que Jesus Cristo é Deus, que por Ele somos purificados de todo o pecado e que seus mandamentos estão contidos na Bíblia, que é infalível, recebemos a verdadeira plenitude. E o último parágrafo. Há uma ordem para que os homens morram uma única vez e em seguida passem pelo juízo quando acontecerá a volta de Cristo. Os que crerem nele serão salvos, diz a Escritura. Os que não crerem nele serão condenados. E isso é bem simples de entender. Os que crerem em Jesus são salvos e os que não crerem em Jesus Cristo como seu único Salvador não serão salvos. E não há como falar isso de maneira mais simples do que está escrito. Nós cremos em salvação. Por isso, ao estudarmos as doutrinas do Espiritismo, assim como ao estudarmos as doutrinas do Islamismo, nosso objetivo maior é levar a igreja cristã ao entendimento, primeiro que só Jesus Cristo salva, e depois que todo aquele que não crê no Senhor Jesus Cristo precisa ser evangelizado. E é nesse sentido, com todo o amor do mundo, que os espíritas precisam ser evangelizados. E isso não se faz com briga. Isso se faz com amor. Isso se faz com a pregação do Evangelho. Que Deus nos ajude nesse trabalho de glorificar o nome do Senhor nos tempos atuais, apesar de muitas oposições. Vou fazer uma oração, meus irmãos. Já são 11h27 da manhã e eu quero deixá-los ir para casa antes das 11h30 da manhã, ainda nessa manhã. Que Deus nos dê graça, que nos dê amor, misericórdia e senso de responsabilidade, porque, irmãos, eu sei que muitos
dentro das nossas casas podem abençoar outros com a genuína palavra do Senhor. E tudo aquilo que difere da genuína palavra do Senhor precisa ser confrontado. Que Deus nos dê e lhe dê coragem para isso, em nome de Jesus. Poderoso Deus, quero orar nesta manhã junto com a igreja e com tantos aqueles que, pelos nossos canais de mídia, acompanharem esta exposição. Ajuda-nos a ficar com a Tua palavra somente. Ajuda-nos a sermos cheios de fé somente. Ajuda-nos a confiarmos na Sua graça somente. Ajuda-nos, Senhor, a crermos em Cristo unicamente. E ajuda-nos a glorificarmos ao Senhor acima de tudo e de qualquer coisa unicamente. Faz com que consigamos permanecer íntegros em adoração a Ti. Faz com que não sucumbamos às avalanches de pensamentos que talvez queiram nos distanciar da Tua graça e da Tua misericórdia. Multiforme graça e abundante misericórdia. E ao mesmo tempo nos dê paciência, amor, longanimidade, bondade, alegria, paz, amor, para nos relacionarmos com aqueles que não acreditam no Senhor Jesus Cristo como Salvador, mas para nos relacionarmos com eles com o fruto do Espírito em nós. Porque não somos juízes, somos apologetas, temos de dar razão da nossa fé, temos de fazer isso, é ordem fazer isso, mas ao fazer, queremos fazer com os sentimentos, com a intenção, com a compreensão que o Senhor tem ao olhar para as multidões, vê-las aflitas como ovelhas sem pastor. Ajuda-nos a pastorear aqueles que estão desgarrados com amor. Ajuda-nos a, com uma atitude de subserviência, servidão mesmo, auto-humilhação, abnegação, estendermos a mão para aqueles que estão distantes da graça e precisam da Tua graça. Só por isso faz sentido estudar religiões mundiais, para que possamos ser úteis. Isso eu te peço, pedindo perdão pelos nossos pecados, porque pecamos, mas nessa diferença encontramos paz. Conhecemos um Deus que perdoa pecados e realmente não precisamos reencarnar para a expiação dos nossos pecados. Alguém já morreu e ressuscitou, chama-se Cristo Jesus. Te agradeço muito por isso, Senhor. E te agradeço pelos meus irmãos que têm lutado e vivido para preservar essa fé, porque esperam aquele dia glorioso lá no final, o dia de se encontrar definitivamente com o Senhor. Por isso dizemos o que está escrito no último versículo da palavra de Deus. Maranata, vem Senhor Jesus. Vem Senhor Jesus. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém.